Aire! Falou, galerinha do Estude com o Amigo. Vamos que vamos para a segunda aulinha, tá, de aspectos macroscópicos. Diria eu que para o Enem, essa é a parte mais importante. Por que que essa é a parte mais importante, gente? Essa é a parte mais importante porque é o que mais se cobra no Enem de aspectos macroscópicos. Tem caído aí nos últimos anos, que é a parte de separação de misturas. Eu não sei se você lembra, mas nós aprendemos dois tipos de misturas. Nós aprendemos, em primeiro lugar, misturas homogêneas. E depois nós aprendemos as misturas heterogêneas. Meu diretor, Oi. você lembra o que é uma mistura homogênea? E é uma mistura onde tem uma mesma fase. Onde tem apenas uma fase. Parabéns. Por exemplo, NaCl dissolvido na água. Esse foi o exemplo que o amigo deu. Isso aqui, o sal não está dissolvido na água. Então aqui você só tem uma fase. Logo, isso aqui é uma mistura homogênea. Que bacana, Luiz. Agora, olha o exemplo que eu te dei. Você tem aqui uma mistura de óleo e água. Fala pra mim, quantas fases? Duas. Se tem duas fases, é uma mistura homogênea? Não, é uma mistura o quê? Heterogênea. Então, nós classificamos as misturas de acordo com o número de fases como sendo homogêneas ou heterogêneas. Sim ou não? Sim. Maravilha. Com isso, nós vamos ter que ter dois processos. Um, eu chamo de processos mecânicos. Olha que bacana, meu diretor. Os processos mecânicos, eles servem para separar misturas heterogêneas. Que bacana, hein? Que bacana. E esses processos, eles são pouco eficazes, pouco eficientes, quando comparado com outro processo. Porém, eles são viáveis economicamente. São viáveis economicamente. Aí, meu diretor, olha que bacana. Eu tô falando primeiro de processos o quê? Mecânicos. Esses processos mecânicos vão separar que tipo de misturas? Heterogêneas. Tá. Então, todos os exemplos que eu falar aqui agora são exemplos para separar misturas heterogêneas, ok? Ok. Só que, meu diretor, embora eu desenhe muito bem, as pessoas não gostam muito do meu desenho, não, porque não entendem a arte. Por esse motivo, eu vou lá pro PPT e a gente vai falar de exemplos de processos mecânicos. Opa! Processos mecânicos são exemplos para separar misturas heterogêneas, sim ou não? Sim. Que bacana. Vamos lá. Olha que legal. Tá aí, Primeiro exemplo. Tá escrito lá o quê, meu diretor? Filtração, tá vendo? Exato. Na filtração, você tem a separação de uma mistura heterogênea, líquido mais sólido ou sólido mais gás, tá vendo lá? Aham. Olha só que bacana, vem pra cá. Quando eu falo pra você da filtração, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é você ter aqui um funilzinho, né? E aqui um recipiente. E você bota o que aqui nesse funilzinho? Um papel de filtro. Tudo bem, meu diretor? Tudo certo. Joguei a minha mistura. Olha para a mistura, diretor. Areia mais água. Fala para mim. Quando eu jogar areia e água aqui, o que vai acontecer, meu diretor? Vai decantar? A água vai passar. E quem vai ficar retido no papel de filtro? Areia. A areia. É tipo coador de café. Tudo bem? É tipo coador de café. Que legal, Luiz, que legal. Você separou através de um filtro. Fala pra mim, qual é o estado físico da areia? Sólido. Sólido. Qual é o estado físico da água? Líquido. Então bacana. A filtração, vem comigo, é um processo Mecânico. que serve para separar uma mistura Heterogênea. do tipo líquido mais sólido, sim ou não? Sim.
Sim. Ah, Luiz, só líquido com sólido que eu posso separar por filtração? Não. Repare, o ar-condicionado tem filtro? Tem. Para que serve o filtro do ar-condicionado, hein? Pra tirar as impurezas. Tirar as impurezas. E se você meter o dedão no filtro, você vai perceber que o filtro está cheio de poeira, sim ou não? Mas tira as impurezas da onde? Não é do ar? Exato. Duvido. Qual é o estado físico do ar? Gasoso. Gasoso. E da areia? Sólido. Ah, então você usou a filtração para separar o ar, que é gás, da poeira, que é sólido. Já é ou já é? Já. Luiz, você pode desenhar um filtro de ar-condicionado e um dedo com a poeira? Eu não desenho, não. Eu mostro. Olha lá pro PPT, olha lá, ó. O primeiro exemplo aí, essa figura que está em cima, é a figura da areia com água, a areia ficando retida ali no funil, tá vendo? E logo abaixo, o ar atmosférico da poeira. E olha o meu dedão lá, Pedrão. O dedão, olha lá, passei o dedo no filtro do ar-condicionado. Foi ou não foi até aí, meu diretor? Foi. Tá, bacana. Primeiro exemplo foi filtração, ok? Ok. Agora, olha o que o professor vai fazer. Olha o que o professor vai fazer. O professor vai colocar um segundo exemplo aqui, como ele tendo água e óleo. Água e óleo. Como é que eu separo a água do óleo? Não adianta filtrar. Porque se você filtrar a água do óleo, os dois são líquidos. Vai passar tanta água quanto o óleo. Sabe o que você faz? Você bota nesse aparelho aqui, ó. Nesse aparelho aqui, ó. No laboratório, existe esse aparelho. Chama-se aparelho de decantação ou funil de bromo. Você pega lá a sua mistura, óleo e água, e joga aqui dentro. Quando você joga aqui dentro e deixa descansar, o óleo fica em cima, porque ele é menos denso, e a água fica embaixo, ok? Isso aqui é uma torneirinha, olha que bacana. Você vai lá, abre a torneirinha, quando você abre a torneirinha, quem desce? A água. Depois que toda a água cair aqui, você fecha a torneirinha e quem fica em cima? O óleo. Ajuda o professor, qual é o estado físico do óleo? Líquido. Qual é o estado físico da água? Líquida. Ah, legal. Então a decantação é um tipo de processo Mecânico. que serve para separar uma mistura Heterogêneo. do tipo Líquida, líquida. líquido mais líquido. Que bacana, Luiz. Entendi decantação. Só que, Luiz, eu tenho algumas perguntas para serem feitas. Eu aprendi que eu poderia acelerar o processo de decantação. É verdade. Você pode acelerar o processo de decantação. E como você acelera esse processo de decantação? Ora, eu vou te dar o melhor exemplo. Quando você vai fazer exame de sangue, faz o seguinte, printa a tela, printa. Printou a tela, meu diretor? Printada. Printada, né? Quando você vai fazer exame de sangue, era o que eu estava falando, você tira o sangue, né? E o seu sangue é colocado num tubinho de ensaio, tudo bem? Sim. Aí, como é que o cara vai fazer o exame de sangue? Como é que ele vai fazer o exame de sangue? Ele vai fazer da seguinte maneira, né? Ele tirou lá o seu sangue, colocou nesse tubinho de ensaio aqui. O que é o certo? O certo é ele deixar descansar. Cuidado, hein? Muita gente se engana. O sangue é uma mistura heterogênea, tá bom? Ele é heterogêneo. Quando você deixa descansar, olha que bacana. Você tem aqui os glóbulos vermelhos, que é a parte sólida do sangue, separada do soro sanguíneo, que é a parte líquida do sangue. Só que, meu diretor, o técnico que está tirando o seu sangue, ele só tem o seu sangue para analisar? Não, ele tem muitos, não tem? Se ele ficar esperando, vai demorar muito. E tempo é dinheiro. O que ele faz? Ele pega esse aparelho aqui. O que é isso, Luiz? Um pandeiro? Não. Isso aqui é um aparelho chamado centrifugador. Pega o tubinho de ensaio e coloca num buraquinho do centrifugador. Liga! Isso vai começar a girar. Depois de 30 segundos ele desliga, quando puxa já está separadinho para você.
Opa, se ele esperasse um pouquinho, não ia decantar? Mas ele não quis esperar, ele quis acelerar o processo de decantação. E para acelerar o processo de decantação, ele utilizou o quê? Fala uma centrífuga. Centrífuga. Por isso, o nome dessa separação é centrifugação. Centrifugação, porque trabalha com a força centrífuga. Fala para mim, qual é o estado físico do soro sanguíneo? Líquido. Qual é o estado físico dos glóbulos vermelhos? Sólido. Ah, então, como ele acelerou o processo de decantação, ele está fazendo uma centrifugação. Cuidado, centrifugação é um tipo de decantação. É uma decantação mais rápida. Ajuda o professor. Quando eu falei de decantação, eu falei de água e óleo, não foi? Sim. 2 líquidos. Quando eu falei centrifugação, eu dei o exemplo de líquido mais sólido, mas poderia ser água e óleo também, desde que eu utilizasse uma centrífuga. Já é ou já era? Já é. E tem um outro nomezinho aqui, uma outra espécie de decantação, que às vezes cai em prova, chamada sedimentação. Sedimentação. O que é isso, Luiz? A sedimentação é uma espécie de decantação. Só que geralmente, eu disse sempre geralmente, meu diretor, geralmente se utiliza quando você tem um líquido e um sólido numa mistura heterogênea, mas esse sólido é bem fininho. Sabe aquele dia de chuva em que a água bate no barro, Pedrão? E você pega um copo que tem água com barro. Parece até que o barro está dissolvido na água, não parece? Sim. Mas ele não está, barro não dissolve na água. Mas ele é tão fininho que não adianta você filtrar. Porque se você filtrar, vai passar água com barro. Porque os poros do filtro não são finos o suficiente para retê-los. Sim ou não, meu diretor? Sim. Aí o que ele faz? Ele deixa descansar. Fala comigo, Pedrão. A água é o quê? Líquida. E o barro? Sólido. Quando ele deixa descansar, o que acontece com o barro, meu diretor? Sedimenta. Sedimenta, ele desce, né? Ele desce. Então, lá embaixo vai estar o barro e aqui em cima vai estar a água. Aí o que ele faz? Ele vai jogando a água fora para separar a água com barro. Luiz, então a sedimentação é um processo mecânico, traduzindo, um processo que serve para separar uma mistura heterogênea do tipo líquido mais sólido. Não deixa de ser uma espécie de decantação, mas esse nome sedimentação, ele é muito específico para líquido com sólido. Foi ou não foi até aí, meu diretor? Foi, mestre. Tranquilão, né? Tranquilão. Então calma para a gente não perder as contas. Eu falei de filtração, eu falei de decantação, centrifugação e agora sedimentação. Falei de 4 exemplos, não foi? Foi. Vamos lá no PPT? Vamos. Olha lá no PPT. Lá no PPT, eu tô te mostrando um desenho um pouquinho mais bonito daquele que eu fiz no quadro, olha lá. A decantação. Eu tenho o óleo que é líquido e a água, que é líquida também. O que eu fiz? Abri a torneirinha. Quando eu abri a torneirinha, a água caiu no becker e eu separei por decantação uma mistura heterogênea envolvendo líquidos, ok? Aí, ó, eu botei aí a sedimentação. Olha que bacana, Luiz, o desenho tá lindo. Olha lá. Água mais barro, deixei em repouso, o barro afundou, o barro sedimentou e a água ficou ali tranquilinha, tá bom? Que bacana, hein? Que maravilha, que coisa linda, né? Luiz, me dá aí, por favor, um outro exemplo. Claro, vamos falar da... Olha lá a centrífuga, Pedrão. A minha tá mais bonita. Ah, tá bonitão. A minha tá mais bonita. Olha lá que bacana a centrífuga funcionando. Já te dei esse exemplo também, né? Bom, qual seria o próximo exemplo que você daria para mim, Luiz? Tá, então vamos com calma. Ó, o professor vai arrumar o quadro aqui para você não perder as contas. Nós estamos falando de que tipo de processo, Pedrão? Fala processos mecânicos. Processos mecânicos. E esses processos mecânicos são para separar misturas homogêneas ou heterogêneas, Pedrão? Heterogêneas. Que bacana. Então, peraí, só para eu não perder as contas, eu estou falando com vocês
de processos de separação de misturas, os primeiros processos a serem exemplificados são os processos mecânicos, que vão separar misturas heterogêneas. Aí, bota aqui, Pedrão, só para não perder a conta. Eu falei de filtração, eu falei de decantação, eu falei de centrifugação e eu falei de sedimentação. Bacana. O próximo exemplo que eu vou falar com você, eu já vou deixar lá no PPT, porque o desenho está mais bonito, né? Pode botar lá, olha lá. Eu vou falar da sifonação. O que é sifonação? Sifonação é você separar através de um sifão. O que é um sifão? Sifão é um canudo. É um canudo. Isso é mole para você ganhar dinheiro daquele amigo esperto do bar. Imagina, vem pagar um pouquinho. Imagina que você tá num bar, né? Tá num bar. E você faz a seguinte aposta, ó. Piada de bar. Você faz a seguinte aposta. Você pega um copo e tu tá no bar, não tá bebendo água mineral, né? Você no bar tá tomando aquela cerveja bem gelada. Olha o que o cara fez na cerveja do amigo, Pedrão. Ele botou aqui óleo e aqui embaixo estava a cerveja. Tudo bem, Pedrão? Tudo certo. Aí, olha a aposta bacana pra você fazer aí, irmão. Tu quer apostar 50 conto, cinquentinha, uma onça, que eu consigo beber essa cerveja sem beber o óleo? Aí aquele teu amigo de bar fala assim, duvido! Duvida? Você é nerd, faz o quê? Aí, garçom, um canudo. O garçom traz um canudo, você humilha, não fala canudo, não fala, aí, garçom, um sifão. Aí o garçom traz lá o sifão, traz lá o canudo, você dá-lhe uma chupada no canudo, e quem é que vai subindo aqui, Pedrão? Quem é que vai subindo? A cerveja. E quando a cerveja vai subindo, o óleo vai descendo. Você, quando perceber que o óleo tá nesse patamar, você pega os 50 conto, bota no bolso e dá tchau pra ele. Entende, professor? Você separou, não foi através de um canudo? Fala, Foi através de um sifão, pela diferença de pressão. Quando você sugou, você mexeu com a pressão. Já é ou já era? Já é. A gente pode analisar isso até naquelas plataformas de extração de petróleo do pré-sal do fundo do mar. O que eles fazem? Eles chegam até um determinado ponto no mar, onde lá embaixo tem o quê? Petróleo. Aí eles descem, tipo com sifão, com canudo, né? E através de bombas, eles sugam aquele óleo que está debaixo da terra. Olha que interessante. Ele separou através dessa torre, desse canudo, fala sifão. Sifão. Então ele fez uma sifonação. Tudo bem? O professor deu o exemplo da sifonação. Deixa aí no quadro para ele ver. Deu o exemplo da sifonação. Bota lá no PPT. Isso. Ele deu o exemplo da sifonação, te mostrando uma mistura entre um líquido e um sólido, tá vendo? Onde ele pegou um canudo, trouxe de um recipiente para outro. Era muito utilizado isso nas piscinas Tony da minha época, aquelas piscinas de plástico, né? A gente, quando ia esvaziar a piscina, pegava um tubo em U, e colocava esse tubo em U na piscina, do lado de fora da piscina, e ia esvaziando por ali. Demorava, mas a gente curtia aquilo, tá certo? Beleza? Luiz, depois de sifonação, qual é o outro exemplo, só para eu entender da maior parte dos processos mecânicos? Depois da sifonação, olha lá, você tem uma separação que é muito, mas muito conhecida, que é a separação magnética. O nome já diz, separação magnética, você vai usar o ímã, né? Você vai usar o ímã. E por que você vai usar o ímã? Porque uma das substâncias está sofrendo ação magnética. Então, eu te dei lá o exemplo da limalha de ferro e areia. Essa é a minha mistura. Quando eu peguei o ímã e aproximei dessa minha mistura, os pedacinhos de ferro, a limalha de ferro, grudou no ímã, separando da areia. Luiz, eu queria uma imagem mais real. Tá bom, toma. Aí está ela. Olha lá que interessante. O rapaz com um ímã do lado de fora da bandeja. Ele tinha lá a mistura limalha de ferro e areia, né? Quando ele aproxima o ímã, repara que o ímã gruda
no ferro, né? O ferro vai lá grudar no ímã e a areia tá separadinha, bonitinha para você. Tá claro aí, meu diretor? Tá claro. Beleza? Então, depois da sifonação, o outro exemplo que eu dei para eles, eu vou só anotar aqui, que foi a separação magnética. Separação magnética. O problema, sabe qual é, Pedrão? Que na prova não vem escrito separação magnética, vem escrito imantação. Imantação. Falar separação magnética ou falar imantação é a mesma coisa que falar sovaco ou axila. Não muda nada. Tudo bem? Tudo certo. Maravilha, vamos lá para o próximo exemplo. Olha lá para o PPT. O próximo exemplo que você tem aí é a peneiração. Peneiração é mole, você não erra, mas e se cair com o nome de tamização? Caraca, Luiz, aí é sinistro. Então, eu posso chamar de peneiração ou tamização. O que é isso? É você separar através de uma peneira. Quem faz isso? Muitos pedreiros. Os pedreiros pegam aquela areia para fazer obra, tacam a areia numa peneira e peneiram para separar o que é areia de cocô de gato, pedrinha, folha, né? Eles separam através dessa peneira. Você nerd, ao perceber a obra na sua casa que está ficando bonita e vendo um pedreiro fazendo lá a peneiração, você fala assim para sua mãe, caramba, mãe, sinistro ele fazendo o processo de tamização, né? Opa, tua mãe vai falar, cara, meu filho tá muito nerd, vai te dar 100 reais, né? Porque você sabe que peneiração ou tamização é a mesma coisa. Não é isso? Ô, luz, agora é bênção. E ó, o outro exemplo, depois da peneiração ou tamização, tá logo embaixo. Lê aí, Pedrão. Qual é o outro exemplo que o professor deu? Qual é? Ventilação. Ventilação. Precisa ser algum nerd para saber que ventilação é a separação através do vento? Não, aí o professor foi mais romântico. Olha o que o professor fez. Ah, o professor pegou uma imagem de um garotinho, né? Pegando ali, o nome dessa flor é dente de leão, não é? Se não for, vai ficar sendo dente de leão. E soprou a florzinha dente de leão. Ele separou as pétalas do caule, olha só que bacana, através da ação do vento. Então ele fez uma ventilação. Tudo bem até aí? Tudo certo. Beleza, então só pra gente anotar aqui no quadro que a gente falou de peneiração, que também pode ser chamado de tamização, e a gente falou de ventilação, que é a separação através do vento. Caraca, Luiz, todos esses processos são processos o que mesmo, Lê, Pedrão? São processos o que, Pedrão? Para separar misturas o que, Pedrão? Heterogêneas. Ah, então até agora eu exemplifiquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 processos mecânicos. 8 exemplos de processos para separar misturas heterogêneas. Ei! Olha pra cá, droga! Sai do WhatsApp, garoto. Esses processos são só para separar misturas heterogêneas. Já é ou já era? Já é. Ah, então acabou, Luiz. Agora você vai para outro tipo de processo? Não, só está começando. Põe na tela, Pedrão. Olha lá. Olha que bacana. O nosso próximo processo é a levigação. Luiz, o que é levigar? Levigação é você separar através de uma corrente de água. O exemplo que o moço está te dando é uma torneira, tá vendo, Pedrão? E ali você tem uma peneirazinha com arroz. Só que o arroz, ele tá cheio de pó, concorda? Concordo. Como é que você vai separar o pó do arroz? Você abre a torneira, deixa a água escorrer por cima do arroz e essa corrente de água, ela vai carrear, ela vai levar o pó, ficando ali só o arroz. Já é ou já era? Já é. Qual é o estado físico sólido do arroz? Sólido. E do pó de arroz? Sólido. Então ele separou dois sólidos através de uma corrente de água. Separar através de uma corrente de água, o nome disso é levigação. Ih, Luiz, olha uma outra coisa pra falar pra minha mãe pra ganhar mais 100 prata. Vem pra cá. Você chegou na praia, verãozão, a praia tava proibida por causa da pandemia no final, caraca, você foi à praia com a sua família. Chegou na praia, tava tão emocionado, mas tão emocionado, você tava rolando na areia. Até chegar na beira da água. Quando chega na beira da água e bota o pé, ai, a água tá muito gelada.
E você tá um bife à milanesa, né? A água tá super gelada e você tá desesperado porque você tá cheio de areia e não pode nem entrar na água porque senão tu vai sair dali com o corpo doendo. Aí você vê uma luz no fim do túnel. Sabe qual é a luz, Pedrão? Qual? Um quiosque. Consuma e use o nosso chuveirão. Ah, é lá! É lá que eu vou tirar essa areia do meu corpo. Você foi lá, pegou uma cerveja, tomou a cerveja, agora sim, eu vou voltar a ser eu, né? Você chegou lá, abriu o chuveiro. Quando você abriu o chuveiro, você tomou aquele banho, a corrente de água tirou o quê? A areia do seu corpo, não foi? Foi. Nunca mais fala que você tomou banho. Fala assim pra sua mãe, ai mãe, eu vou dar um pulinho ali no quiosque, que eu vou fazer a minha levigação. Você, quando abriu o chuveiro, a corrente de água não tirou areia? Sim. Separar a areia, que é sólida, do teu corpo, que é sólido, através de uma corrente de água, tem nome. Chama-se, fala, levigação. Levigação. Pronto, você fez uma levigação. Foi ou não foi? Foi. Que bacana, que bacana. Depois da levigação, logo embaixo, olha lá. Tem a flotação. A flotação é interessante, né? A flotação é um processo muito utilizado quando você vai fazer tratamento de água. Você joga na água sulfato de alumínio, a água começa a bater e formar um monte de espumas e as sujeiras mais leves grudam nessas espumas e ficam flutuando. Olha o nome, Pedrão. Flotação. Flutuando. Fica flutuando. Ah, você separa através de diferenças de densidade. Então, repara. Você tem ali a areia, que é sólida, da serragem, que é sólida. Luiz, o que é serragem? Serragem são pedacinhos de madeira, tá? A serragem na água, ela flutua. Então, você tem lá areia e serragem. Volta lá. Areia e serragem. Joga água. Quando você joga água, o que é serragem, o que é pó de madeira, flutua. Você separou a madeira, que é a serragem, da areia através da flotação devido às diferenças de densidade. Sim ou não? Sim. Então falamos de dois processos aí, eu só vou anotar aqui, ó. Falamos de levigação e falamos de flotação. Serragem é aquela coisa que usa quando há derramamento de óleo? Isso, para absorver o óleo, é um outro tipo de separação de mistura. O Pedrão tá estudando. É. Jogou a serragem no petróleo, por exemplo. A serragem suga. A serragem fala absorve o óleo. Você separou por adsorção. Já é ou já era, Pedrão? Já é. Tranquilo. Vamos fazer o seguinte. Vamos voltar lá. Mais dois exemplos para a gente poder ir para os processos mecânicos. Olha que desenho bonito. Você está vendo uma câmara de poeira. Pedrão, sabe o que é câmara de poeira? Câmara de poeira é aspirador de pó. Repara só. Qual é a sua mistura que está entrando na câmara de poeira ali, Pedrão? Qual é a mistura? Armas poeira. O ar entra, tá vendo? Bate na primeira parede da câmara de poeira e a poeira fica retida. Ah, mas tem alguma poeira que passa, sim. À medida que ela vai dando essas curvas aí, ela vai encontrando várias paredes, sim ou não? Sim. E ela acaba ficando retida nessas paredes e lá do outro lado sai o ar puro. Você não separou o ar da poeira através de uma câmara de poeira? Sim. Essa câmara de poeira vide aspirador de pó. O nome disso é separação por câmara de poeira. Sólido mais gás. Já é ou já era? Já é, mestre. E olha lá o 12º exemplo. Catação. Catação é o que, gente? É o ato de catar. É isso mesmo. Você quando está escolhendo o feijão que vai para a panela, feijão bom ou feijão ruim, você está separando através da catação. Você está fazendo uma catação. Sim ou não? Sim. Pedrão, repara. Eu falei com você que esses processos são processos o quê? Mecânicos. Os processos mecânicos servem para separar misturas de que tipo? Heterogêneas. Cara, eu tô te dando vários exemplos que já caíram em prova. Aqui foram 11 exemplos até agora, né? Câmara de poeira e o último que eu coloquei lá foi a catação. Foi isso? Isso. Catação, o ato de catar. Só tem esses? Não, tem vários. Esses são os principais. Mas o que você não pode esquecer? Esses processos são processos mecânicos. E os processos mecânicos servem para separar misturas heterogêneas. Qualquer processo desse aqui
Só separa a mistura heterogênea. Já é ou já era? Já é. Dá um print na tela. Dá um print na tela. Legal, legal, legal. Você printou a tela aí. Você printou a tela aí. E eu vou te dar o último exemplo, mas é um exemplo bonitão, Pedrão. Mas, mestre, antes de você dar o exemplo, o que a gente tem que falar para o nosso aluno? Se inscreva no nosso... Hein, ó? Se inscreva no nosso canal. Estude com o Luiz. Não fique fora dessa. Indique para os amigos. Aulas de segunda a sexta-feira de todas as disciplinas, contemplando todo o conteúdo para sua aprovação no Enem. Ei! Vem comigo! Fui! Ficou show, Pedrão? Ficou show, Que mestre. maravilha! Ó, material vai Só um dar... minuto! Ô, louco, meu, quem sabe faz ao vivo, cara! Vai lá, Pedrão! Ó, não se esquece de baixar o material na descrição do vídeo, tá bom? Siga o @estude com o Luiz no Instagram. Siga o mestre Luiz Cláudio no Instagram também. E vem fazer parte dessa família aqui. Aula todos os dias a partir das 6h15 da noite. É disso que eu tô falando. Olha que bacana, gente. Vem pra cá, por favor, com um amigo. Vem pra cá com um amigo. Eu pedi pra você dar um print na tela porque eu quero falar desse processo aqui, ó, dissolução fracionada. Pedrão, imagina que você tenha as seguintes misturas. A mistura, perdão. Você tem aqui de vermelho, eu estou representando a areia, tudo bem? Sim. E de azul, eu estou representando o sal de cozinha, ok? Ok. Eu quero separar o sal da areia. Qual é a maneira mais fácil? Gente, adianta catar? Pega um grãozinho. Isso aqui é sal. Isso aqui... Adianta fazer a catação? Claro que não. Não é inteligente. O que você faz para separar o sal da areia? Você, nerd, aluno do Estude com Luiz, adiciona aqui dentro água. Quando você adiciona água, o que acontece? A areia dissolve na água ou o sal dissolve na água, Pedrão? Quem dissolve na água? Areia ou sal? O sal. O sal. O sal dissolve na água. O sal dissolve na água. Então você vai ter aqui NaCl mais água, sim ou não? Sim. E aqui no final você tem quem? Fala areia. Areia. Ótimo. Aí, você fez uma dissolução. Mas você dissolveu os dois componentes da mistura ou dissolveu apenas um? Então você não fez uma dissolução total. Você fez uma dissolução Fracionada. Olha o nome, dissolução fracionada. Você separou o sal da areia. Sim ou não? Luiz, mas ainda não separou. Calma, jovem, calma. Mestre, colocou sal. Não, sólido mais sólido. Ah, sólido mais sólido. Joguei aqui. O que aconteceu? A areia ficou retida no filtro. E quem passou? Água mais sal. Separou ou não separou o sal da areia? Separou. Sal da areia, separou. Através de quê? Dissolução fracionada. Dissolução fracionada. Show. Chegou onde eu queria. Repara, sal e areia continua sendo uma mistura o quê? Fala heterogênea. Heterogêneo. Que bacana. Só que olha só, no desenrolar desse processo, Pedrão. No desenrolar desse processo, você tem aqui água e sal de cozinha dissolvido. Essa mistura aqui é heterogênea? Não. Você tem aqui uma É. fase. Então, isso aqui é uma mistura Homogêneo. homogênea. Se é homogênea, eu posso usar processos mecânicos? Não. Não. Processos mecânicos são exclusivos para separar misturas heterogêneas. Ah, então a dissolução fracionada é o meu último exemplo de processos mecânicos. A partir daqui, eu não vou mais falar de processos mecânicos. Aliás, a partir daqui. Porque agora eu quero separar uma mistura o quê? Homogêneo. Olha como é que tu é nerd. Para você separar uma mistura homogênea envolvendo um líquido e um sólido, fala, como é que tu faz para separar a água do sal, Pedrão? Isso. Fala assim, aquece, Aquece. a água evapora e quem sobra? O sal. Você muda o estado físico. Ah, Luiz, para eu separar uma mistura homogênea, eu não posso usar um processo mecânico. Eu tenho que mudar o estado Físico. logo eu tenho processos, fala físicos. E são esses que nós vamos estudar agora. Olha que bacana. Printou a tela, Pedrão? E foi. Show de bola. Olha que bacana, hein, gente? Olha que bacana. Olha que bacana.
Eu agora vou falar para vocês de processos físicos. Todos esses aqui, Pedrão, todos eles servem para separar misturas homogêneas. Esses processos, comparado com os processos mecânicos, eles são mais eficazes. Eles são mais eficientes. Porém, eles são menos viáveis economicamente. Menos viáveis economicamente. Foi ou não foi até agora, Pedrão? Foi. Que bacana, hein? Que bacana. E aí, Luiz, você deu o exemplo aí de separar a água do sal de cozinha. Um sólido e um líquido, não foi, Pedrão? Isso. Separar um sólido e um líquido, sendo mistura homogênea, eu faço uma, presta atenção, hein? Eu faço uma destilação simples. Então, peraí. O que é destilação simples, Pedrão? Destilação simples é um processo Físico. que serve para separar uma mistura Homogêneo. do tipo sólido mais líquido. O exemplo que eu te dei foi sal de cozinha e água. Luiz, você pode mostrar para mim, como é que funcionaria um aparelho de destilação? Tá no quadro. Olha lá, tá no quadro. Olha lá a destilação simples. Percebeu que aí tem... Opa! Ô louco meu, quem sabe faz ao vivo. Deixa eu voltar. Você percebeu que tem um líquido verde? Tá vendo, Pedrão? Um líquido verde? O que eu fiz? Eu aqueci esse líquido verde, ele passou pelo condensador e caiu lá do outro lado, tá vendo? Você está separando essa mistura através de um aparelho de destilação. Esse aparelho todo montado aí chama-se aparelho de destilação. E por isso o nome destilação. Eu quero que você olhe para dentro do condensador. Tá vendo o condensador, que é essa parte de azul no aparelho, tá vendo? Sim. O condensador é reto ou ele tem curva? Ele é reto. Ele é reto. E repara, esse é um aparelho de destilação o quê? Fala simples. Sim. Aparelho de destilação simples, em regra, serve para separar misturas homogêneas envolvendo sólido mais líquido. Ou líquido mais líquido, com pontos de ebulição distantes. Então, o que acontece? Se você quiser separar uma mistura homogênea envolvendo dois líquidos, Pedrão, com pontos de ebulição próximos, eu não posso usar a destilação simples. Eu vou ter que usar um outro tipo de destilação. Qual seria o nome? Olha para cá. Destilação fracionada. Então vem comigo aqui, ó. Vem comigo, ó. A destilação simples é um processo que, em regra, separa uma mistura Homogêneo. envolvendo um sólido e um líquido. Já a destilação, olha para cá, hein, droga. A destilação fracionada também é um processo físico, ou seja, serve para separar a mistura homogênea, mas envolvendo líquidos. Tudo bem? O melhor exemplo aqui é a separação dos componentes do petróleo. O que tem no petróleo? Fala gasolina. Fala querosene. Fala óleo diesel. Gasolina, querosene e óleo diesel são exemplos de coisas o quê? Fala líquidas. Ah, então é uma mistura homogênea envolvendo o quê? Líquidos. Então, se é uma mistura homogênea envolvendo líquidos, eu uso a destilação? Fracionada. Ah, tá. Se for sólido mais líquido, destilação? Sim. E se for líquido mais líquido, destilação? Fracionada. Foi ou não foi até aí? Foi. Luiz, você pode me mostrar a aparelhagem da destilação fracionada? Agora, olha lá. Olha que bacana, olha que bacana. Que coisa linda. Pedrão, olha para dentro do condensador. Tá reto ou tem um monte de voltinhas? Tem um monte de voltinhas. Essa é a diferença da destilação simples para a destilação fracionada. Na destilação fracionada, o condensador tem um monte de voltinhas, tá vendo?
Essas voltinhas têm nome, chama-se pratos teóricos. Fala, dane-se. Dane-se. Qual é a diferença da destilação simples para a destilação fracionada? Primeiro, destilação simples. Separa uma mistura homogênea envolvendo sólido e líquido. Destilação fracionada. Separa uma mistura homogênea envolvendo líquidos. Já era? Já era. Aí no aparelho, é que na destilação fracionada, volta lá, Pedrão, na destilação fracionada, o condensador, ele tem um monte de voltinhas dentro dele. Vou voltar. Olha só, na destilação simples, você tá vendo a voltinha dentro do tubo, Pedrão? Não. Não, porque isso aí não é destilação fracionada, isso aí é destilação simples. Foi ou não foi? Repara, você aprendeu separar misturas homogêneas envolvendo um sólido mais um líquido e misturas homogêneas envolvendo líquido mais líquido. Não foi isso? Foi. Foram esses dois processos aqui que você aprendeu. Olha para mim. Vem para cá. Destilação simples, sólido mais líquido. Destilação fracionada, líquido mais líquido. Luiz, e se a sua mistura homogênea ela for formada por dois sólidos? Existe mistura homogênea de sólidos? Sim. Todas as ligas metálicas são exemplos de misturas homogêneas sólidas. Latão, bronze, são ligas metálicas. Você ali tem vários metais que formam essa liga. Já é ou já é? É uma mistura o quê? Falar homogênea. Mistura homogênea envolvendo sólidos, você faz uma fusão fracionada. Não sei se você lembra, mas o que é fusão? Fusão é a passagem do sólido para o líquido. Aprendemos na aula passada. Tudo bem, Pedrão? Tudo. Fusão é a passagem do sólido para o líquido. Imagina, Pedrão, que você tenha uma liga metálica formada por cobre e zinco. Vou botar aqui. Uma liga metálica formada por cobre e zinco. É possível separar os componentes dessa liga? Sim. Sabe o que eu tenho que fazer aqui, Pedrão? Eu tenho que aquecer esse recipiente até que o zinco derreta, até que o zinco sofra o quê? Fala fusão. Fusão. Ah, então fiz a fusão. A fusão de quem? Do cobre ou do zinco? Do zinco. Logo é uma fusão total ou parcial? Parcial. Se é parcial, é fusão o quê? Fracionada. Repara, quando eu derreti, sobrou a moeda toda ou sobrou só metade da moeda? Sobrou metade da moeda. Essa metade da moeda que sobra é o que não derreteu. E o que não derreteu? O cobre. O cobre não derreteu. O zinco está aqui derretido. Sim ou não? Aí o que você faz? Pega uma pinça, porque está quente. Pega uma pinça e pinça o cobre. Retira o cobre. Você separou o cobre do zinco através de uma fusão fracionada. Lembra? Isso aqui está mudando o estado físico? Fusão? Sim. Tá. Se está mudando o estado físico, é um processo físico. E se é um processo físico, serve para separar a mistura? Homogêneo. De que tipo? Sólido mais? Sólido. Ah, bacana. Então, Luiz, se eu tenho uma mistura homogênea e quero separar uma mistura homogênea envolvendo sólidos, o nome desse processo é fusão fracionada. Mostra pra mim, Luiz. Mostra, olha lá. Olha aí a fusão fracionada. A minha mistura de enxofre e areia, eu aqueci, percebi que o enxofre fundiu, eu fiz a fusão fracionada e a areia continua no estado sólido. O que eu fiz? Passei o enxofre líquido para um recipiente e fiquei com a areia no outro. Já é ou já era, Pedrão? Já é. Só falta um processo para a gente acabar a aulinha de hoje, que é a separação, vem para mim, que é a separação de misturas homogêneas envolvendo gases. Pedrão, existe mistura homogênea de gases? Existe. Sim, só todas. Só todas. Toda mistura gasosa é homogênea. Anota aí no seu caderno, garoto. Toda mistura gasosa é homogênea. Toda mistura gasosa é homogênea. Para você separar uma mistura gasosa, você utiliza a liquefação fracionada. Isso aqui
é um processo o quê? Fala físico. Físico. Que serve para separar misturas homogêneas envolvendo o quê? Gases. Gases. Melhor exemplo, separação dos componentes do ar atmosférico. O que tem no ar atmosférico? 78% do ar é nitrogênio. Vamos supor que esse ar esteja muito, mas muito puro. Eu vou considerar 22% de oxigênio. Não é verdade, mas eu vou considerar. Tudo bem? Pedrão, eu consigo separar o oxigênio do nitrogênio no ar atmosférico? Consigo. Através de uma liquefação fracionada. O que é liquefazer? Liquefação, aprendemos aula passada. É a passagem do gás para o líquido. O que eu faço? Eu vou resfriando a minha mistura gasosa. Ao resfriar a minha mistura gasosa, o oxigênio vira líquido e o nitrogênio permanece gasoso. Se ele vira líquido, ele faz o quê? Fala, escorre. Ele escorre e vai enchendo um balão de oxigênio. Luiz, eu queria ver o desenho. Ah, tá. Vou te mostrar o desenho. Bota lá, Pedrão. Bota lá. Olha aí, ó. Olha aí que bacana. Você tem o ar que entrou, tá vendo o ar entrando ali? Sim. O ar entrou, aí você resfriou o gás e tá vendo a temperatura de liquefação ali de cada um deles? Eles vão saindo à medida que eles se tornam líquido. Repara que no fundo do recipiente, o primeiro gás a sair é o oxigênio. Em que estado físico ele está saindo? Líquido. Os outros gases que tem no ar, eles acabam ficando na forma gasosa, não sendo separado. Claro, você não fez uma liquefação total, você fez uma liquefação parcial, você fez uma liquefação fracionada. Jael, já era, meu diretor? Já era. Que coisa linda, vem pra cá com um amigo, vem pra cá com um amigo. Coisa linda. O que nós vimos aí foi o processo, foram processos de separação de misturas, muito importantes, tá? Que caem bastante no Enem. O amigo colocou algumas questões no Enem aí para vocês fazerem. Tem gabarito. Faz aí qualquer coisa. Nos chame nas nossas redes sociais. Beijo, amigo! Fui! Pedrão! Oi! Então, o último slide que você vai mostrar para eles Aqui, ó. é que eles não podem esquecer. Siga-nos Valeu! nas Tchau. redes sociais. Beijo, amigo! Fui!